gente, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o manejo dos atendimentos na clínica psicanalítica, sobre como nós lidamos com os atendimentos, como é a nossa postura, como é a nossa escuta, que perguntas nós fazemos, como nós nos expressamos, como é esse manejo, né? Nas aulas anteriores nós falamos sobre a clínica psicanalítica e sobre os eixos, né? Qual que é a matéria-prima dos atendimentos? Sem essa matéria-prima, nossos atendimentos não acontecem. Então, um dos elementos principais é a palavra, né? Os atendimentos em psicanálise, eles são feitos de palavras, palavras ditas, palavras ouvidas, um modo de ouvir, de escuta dessas palavras, e a partir dessas palavras ditas e ouvidas, uma relação se inicia, uma relação é formada, e aí está o outro elemento principal. Então, os eixos da clínica psicanalítica são as palavras que são ditas e ouvidas e a relação que é tecida a partir delas. É importante a gente ter em mente esses elementos principais, porque o manejo dos atendimentos sempre tem a ver com o manejo das palavras, como as palavras são escutadas, e o manejo da relação que ali acontece, a relação nos atendimentos psicanalíticos, que mais para frente nós veremos com maior especificidade, que chamamos de relação transferencial. O que é a transferência, né? Então, primeiro vamos pensar nas palavras e na relação, e nas próximas aulas nós entraremos na questão da transferência, ok? Então, falar do manejo dos atendimentos é falar como nós, num processo psicoterapêutico em psicanálise, ouvimos o que é dito, escutamos o que é contado. Então vamos lá. Falar da clínica psicanalítica é falar de um movimento em que alguém procura por atendimentos e conta nesses atendimentos o que está sentindo, conta o que está vivendo e conta de algum sofrimento que está motivando essa busca por atendimentos. Como nós vimos nas aulas anteriores, geralmente o que motiva a busca por um atendimento é que existe um sofrimento ali. E um sofrimento que a pessoa enfrenta dificuldades para lidar, dificuldades para compreender sozinha. Então ela chega na clínica trazendo essa forma de sofrer, contando dessa forma de sofrer e esperando que o processo psicoterapêutico possa ajudar, possa contribuir para amenizar ou para solucionar essa forma de sofrer. Então, quando a gente fala da clínica psicanalítica, nós vamos partir deste movimento. Na clínica psicanalítica, ouvimos alguém contar sobre o que acontece. Então, vamos imaginar, a pessoa está nos contando sobre o que acontece e nós estamos ouvindo. Simples, né? Será que é simples? O que é que a gente escuta quando a gente ouve alguém contar sobre o que acontece? Como é a nossa forma de escuta? Como é a nossa forma de atenção?
Então vamos partir desse primeiro momento em que a gente ouve alguém contar sobre o que acontece. Além de ouvir alguém contar sobre o que acontece, a gente também faz perguntas para ouvir a pessoa contar o que ela sente sobre o que acontece. Então, um primeiro movimento é alguém nos dizendo o que está acontecendo. Um segundo movimento é a pessoa contando o que ela está sentindo diante do que está acontecendo. E as perguntas que nós vamos fazendo é para estimular, incentivar, encorajar que a pessoa coloque em palavras tanto o que ela está vivendo, quanto o que ela está sentindo diante do que ela está vivendo. Quando ela nos traz lembranças também, tanto as lembranças quanto o que ela sente em relação a essas lembranças. Então, muitas das nossas perguntas na clínica psicanalítica envolvem: e como você se sente? E o que é que você está sentindo sobre isso? E como isso que está acontecendo te faz se sentir? E como isso que aconteceu desperta sentimento em você? Então, as nossas perguntas, elas visam entender o que acontece e visam entender o que a pessoa sente diante do que acontece. E além disso, ouvimos alguém contar o que acontece, ouvimos alguém contar o que está sentindo sobre o que acontece e ouvimos como a pessoa se sente ao contar sobre o que sente. Olha que pergunta importante, A pessoa não conta apenas o que ela sente, ela conta o que ela sente ao contar sobre o que sente. Nessa pergunta estão condensados muitos fatores importantes. Por quê? Porque geralmente as coisas vão acontecendo na nossa vida, e deixam marcas emocionais, reações afetivas e emocionais em nós. As coisas acontecem e nós sentimos. Mas isso não quer dizer o fato de que as coisas acontecem, despertam sentimentos, emoções e afetos em nós, não significa que a gente tenha esse movimento de trazer para as palavras o que nós sentimos. Tenha esse movimento de falar do que sentimos, falar em voz alta do que sentimos. Então, apesar de o que acontece nos afetar, o que acontece mexe comigo, o que acontece me perturba, o que acontece me transtorna, o que acontece me afeta, Isso não quer dizer que eu faça o movimento de colocar em palavras o que eu sinto a partir do que acontece. E quando eu faço um movimento de colocar em palavras o que eu sinto algo. Dizer o que eu sinto também me faz sentir. Muitas vezes a gente sofre justamente por aquilo que nos afeta, aquilo que mexe com a gente, aquilo que nos faz sentir, fica em silêncio. Ou fica num segundo plano. A gente vai tentando seguir a vida e tentando seguir os nossos dias como se a gente não estivesse sentindo, ou como se aquilo que a gente está sentindo não fosse importante. Quantas vezes a gente fala, mas que bobagem, não acredito que isso está me atrapalhando, que isso está me fazendo sofrer. Ai, mas que absurdo, por que esse sentimento tá me tomando tanto, me absorvendo tanto, deixa eu me distrair e pensar em outra coisa. Ai, não acredito que eu tô sentindo isso de novo, com tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, tanta preocupação, vem esse sentimento e me atrapalha.
Então não é incomum que nas nossas vidas, nos nossos dias a dia, a gente trate os sentimentos como um obstáculo, como uma distração, como algo que nos desvia do nosso caminho, né? E pense que é melhor seguir fazendo o que tem que fazer, seguir resolvendo o que tem que resolver, em vez de prestar atenção nesses sentimentos. Até com uma ideia de que se a gente presta atenção nesses sentimentos, eles podem até aumentar e atrapalhar mais, né? Ou mesmo num conflito, num relacionamento. Não vou nem falar disso, porque vai que eu falo disso e a pessoa se magoa. Vai que eu falo disso e a pessoa se irrita. Vai que eu falo disso e a pessoa se decepciona, não vou nem falar. Ou vai que eu falo disso e a pessoa vem e fala uma outra coisa de mim, me cobra, me acusa, não vou nem falar. Então, esse movimento de não vou nem falar o que eu tô sentindo, ou não vou nem pensar no que eu tô sentindo, que isso não é o mais importante, eu tenho outras preocupações, vai nos acompanhando, nos acompanhando, nos acompanhando. E passa a não fazer parte das nossas vidas falar do que sentimos. Por isso que a psicanálise, ela vai promover esse movimento de alguém falar o que sente e se atentar aos efeitos desse movimento de alguém falar o que sente. Como a pessoa se sente ao falar do que sente. É bem interessante essa pergunta. Imaginem-se na clínica com alguém contando um problema, um conflito, uma dificuldade, um sintoma, um sofrimento. A gente se atenta ao que a pessoa sente e se atenta ao que é que a pessoa sente ao contar do que ela sente, certo? Esse é um movimento importante. E a gente busca entender em que posição a pessoa se coloca em relação ao que conta, ao que vive e ao que sente. Vocês se lembram que os dois eixos do processo psicanalítico são as palavras e a relação. Então, quando a pessoa está contando com palavras, ela também está trazendo um lugar que ela tem numa relação. Então, eu posso contar de algo que está acontecendo a partir de uma posição ativa, né? Eu conto o que está acontecendo a partir do que eu fiz, a partir do que eu disse, a partir do que eu escolhi, a partir do que eu provoquei, a partir do que eu busquei, a partir do que eu desejei. Ou eu posso contar do que está acontecendo numa posição passiva, a partir do que uma outra pessoa fez comigo, uma outra pessoa esperou de mim, uma outra pessoa me decepcionou, uma outra pessoa me desconsiderou, uma outra pessoa. Eu também posso estar numa posição passiva no sentido de geral, assim, não necessariamente uma outra pessoa, mas fazer o quê? É assim mesmo, é assim que a vida é assim que o destino é, não tem o que fazer, não tem como escapar disso, e assim por diante. Eu estou dando esses exemplos, mas nunca é tão simples. Mas a gente não só conta o que acontece, mas a gente se posiciona diante do que acontece, a gente se implica naquela história, a gente está presente na história que a gente conta. Então a escuta em psicanálise, ela também quer saber qual que é o lugar da pessoa que conta na história que é contada. Que lugar que essa pessoa se atribui? Que lugar ela constrói para si mesma na forma de narrar a história que ela traz? Então a gente se importa com essa posição, né? Então tem pessoas que vão contar histórias e colocar nessas histórias como se elas sempre fossem
as principais culpadas. Eu sempre faço algo errado, eu sempre falho, eu sempre deixo as pessoas magoadas, eu sempre deixo as pessoas decepcionadas, eu nunca consigo cumprir o que as pessoas esperam de mim. Há outras pessoas que contam as histórias que elas vivem numa postura retraída. Eu não consegui falar o que eu queria, eu não consegui fazer o que eu desejava fazer. Eu até tentei falar, mas eu não pude, eu não sei me expressar, eu não sei como agir. Eu até pensei em fazer alguma coisa, mas na hora eu fiquei tímida, na hora eu me inibi. Há pessoas que sempre vão se colocar numa postura confrontativa, combatente. E aí eu fui lá e disse que estava tudo errado. Eu fui lá, fiquei revoltada, indignada e falei que eu não ia aceitar isso de jeito nenhum. Tô dando esses exemplos, gente, lembrando que nunca vai ser simples como em um exemplo. Mas quando a gente escuta alguém na clínica psicanalítica, a gente escuta alguém contando o que acontece, a gente escuta alguém contando como se sente em relação ao que acontece, a gente escuta alguém contando como se sente ao contar do que sente, e a gente escuta a posição dessa pessoa no que ela está nos contando. Podem perceber que quando alguém fala, você só escuta, isso realmente é muito injusto, porque é uma escuta que tem muitos lados, uma escuta que tem muitas frentes, uma escuta com uma sensibilidade multifacetada, né? Que mais? Quando a gente identifica a posição da pessoa, a gente identifica pontos de rigidez. A pessoa vai nos contando o que acontece, o que ela sente, e a gente vai olhando assim que existem formas de agir e de reagir que limitam, que engessam, que restringem o que a pessoa se sente capaz de fazer diante daquela situação. É comum que as pessoas tragam isso, seja num formato assim de algo que elas se sentem impelidas a fazer. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Eu tenho que fazer tudo da melhor forma. Eu tenho que agradar. Eu tenho que ser da forma como tal pessoa espera. Eu tenho que conseguir fazer isso. Eu tenho que... Ou eu não consigo, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo falar com essa pessoa, eu sei que eu consigo, mas eu sei que eu preciso, mas eu não consigo lidar com essa situação, eu sei que eu preciso, mas eu não consigo agir. Então, quando a gente vai ouvindo, por exemplo, formas de se referir a si mesmo, as próprias ações e as próprias reações que envolvem o eu não consigo ou eu tenho que, a gente está diante de pontos de rigidez. Não existem ali possibilidades abertas de agir e de reagir diante do que acontece e diante de como aquilo que acontece nos faz sentir. É como se fosse um ponto em que empaca, Dali não passa, dali a pessoa não sente capaz de avançar, dali a pessoa não sente capaz de lidar com o que está acontecendo. E além dos pontos de rigidez, eles não estão só no que a pessoa se vê capaz de fazer, mas também esses pontos de rigidez limitam a percepção, a sensibilidade e a experiência. Quando a gente ouve alguém contar do que acontece, não está sendo uma descrição objetiva do que acontece. A gente está vendo como que aquela pessoa, a partir da perspectiva dela, relata do que acontece. E a gente vai percebendo que o relato tem um olhar mais focado e atento em alguns aspectos e uma dificuldade maior em se atentar ou ao mesmo perceber outros aspectos. E isso é algo que a gente vai estar atento também ao ouvir alguém. Quais são os pontos de rigidez na forma como a pessoa percebe algo? Quais são os pontos de rigidez em como ela sente? Há alguns sentimentos que as pessoas elas vão travando ao invés de sentir.
né? Diante da possibilidade de sentir algo assim, elas vão se retraindo. Então existe essa busca. A clínica psicanalítica vai trabalhar bastante com esses pontos de rigidez e como esses pontos de rigidez interferem em como alguém vive a sua experiência. Olhando para os pontos de rigidez, a análise ela vai abrir caminhos para a gente pensar como construir novas posições, como construir novas perspectivas. É claro que esse não é um processo, rápido, nem é um processo fácil a gente identificar quais são os pontos de rigidez, para mexendo nesses pontos de rigidez, pensar em novas perspectivas, né? Mas é isso o que a gente está buscando, que a pessoa ela sinta que ela pode agir, que ela sinta que ela pode sentir, ela sinta que ela possa viver as experiências dela. A pessoa ela chega com um sintoma como se esse sintoma de alguma forma impedisse certas formas de agir e sentir, ou impelisse certas formas de agir e sentir. E nisso são reduzidas as variedades de possibilidades de viver aquela experiência. E a clínica ela vai buscar romper com esses pontos de repetição, de restrição, de engessamento, de rigidez, para que a pessoa possa se sentir mais à vontade, mais aberta, mais ativa e mais criativa para agir, certo? Então aqui, né, nessas perguntas que nós fomos listando, a gente foi desmontando aquela ideia de que na psicanálise o terapeuta só escuta, né? Só escuta, porque escutar vai muito além de algo simples. Então, quando eu estou escutando alguém na clínica psicanalítica, o que acontece? Eu escuto a pessoa me contando do que acontece. Eu escuto a pessoa me contando como que ela se sente em relação ao que acontece. E eu escuto a pessoa me contando como ela se sente ao contar do que ela sente. Atenta a essas formas de contar, a essas formas de viver e a essas formas de sentir, eu vou percebendo como que é a posição dessa pessoa no que ela me conta. E ao perceber a posição da pessoa no que ela me conta, eu vou buscando identificar pontos de rigidez, justamente para trabalhar com eles. A análise vai ser um trabalho de flexibilização desses pontos de rigidez. A pessoa contando do que acontece, a pessoa contando do que ela sente, a pessoa contando do que ela vive, ela vai contar das formas de sofrer. Deixa eu só fazer aparecer, que eu gosto de ir falando a partir dos pontinhos para ir construindo o argumento, né? Então a pessoa nos procura com um sofrimento. E diante desse sofrimento, como que vai ser a minha escuta do sofrimento? Nós comentamos que pode ser a primeira vez que ela está fazendo esse movimento de colocar o sofrimento em palavras. Que existe uma tendência, quando há um sofrimento em nós, da gente até quando puder ir deixando para lá, e deixando para depois. Eu não vou ficar pensando sobre isso, porque isso vai me atrapalhar. Eu não vou ficar pensando sobre isso, porque isso vai me distrair. Eu não vou ficar pensando sobre isso, porque isso vai prejudicar que eu faça o que eu tenho que fazer, que eu resolva o que eu tenho que resolver. Ou seja, é comum que a gente
coloque o sofrimento num lugar de obstáculo, coloque o sofrimento num lugar de algo que é melhor a gente nem dar atenção, é melhor a gente nem ouvir, porque existem outras coisas mais importantes, mais urgentes, mais necessárias, mais úteis, né? Como se o sofrimento ele só estivesse lá para atrapalhar. E para a psicanálise não é verdade que o sofrimento está lá só para atrapalhar, que o sofrimento é esse obstáculo inconveniente, né? O sofrimento, quando ele se manifesta, ele de alguma forma está nos contando de algo que está acontecendo com a gente. O sofrimento de alguma forma está nos contando de algo que precisa ser ouvido, que precisa ser cuidado. Não é a ideia da pessoa trazer o sintoma, contar como que esse sintoma está atrapalhando a vida dela, e aí a gente pensa, como eliminar esse sintoma? Né? Mesmo que a gente conseguisse, na verdade é bem difícil conseguir eliminar um sintoma, mas a busca é por entender por que aquele sintoma emergiu naquele momento, naquela história de vida, o que ele expressa sobre a pessoa, sobre a forma de sentir e sobre a forma de viver daquela pessoa que nos conta aquele sintoma. Então, ao contrário dessa ideia do sofrimento como um obstáculo inconveniente que vem tirar nossa atenção do que realmente importa, na psicanálise a gente vai olhar para esse sofrimento com atenção, com cuidado, com abertura para ver o que é que esse sofrimento está manifestando daquela história de vida. O que é que esse sofrimento está manifestando daquela forma de ser e de viver, que escutando a gente vai conhecer melhor os caminhos do cuidado, né? Então a psicanálise, ela parte do ponto de vista de que o modo como nós nos sentimos muda o modo como contamos. Então, se a pessoa vem me contar algo que acontece com ela, e isso que aconteceu gerou tristeza, isso vai mudar o modo como ela vai contar. Se o que aconteceu gerou raiva, isso vai mudar o modo como ela vai contar. Se o que aconteceu gerou decepção, isso vai mudar o modo como ela vai contar. Ou seja, faz parte do modo como uma pessoa conta do que acontece, o que ela sente sobre o que acontece, né? Vamos imaginar que daqui a 10 anos, todos nós de alguma forma vamos contar como é que foi pra gente o contexto da pandemia. E o modo como cada pessoa vai contar da pandemia tem a ver com o que cada pessoa sentiu, né? Eu dei esse exemplo para a gente pensar que quando eu ouço alguém contando sobre si e quando eu ouço alguém contando sobre sua vida, eu estou também ali percebendo o modo de sentir e como que o modo de sentir se manifesta no que a pessoa conta. Então vocês se lembram que quando uma análise se inicia, uma das perguntas que nós podemos fazer é: me conta de você. Me conta como está a sua vida nesse momento. Me conta o que te traz aqui. Já nesses primeiros momentos, quando a pessoa começa a contar sobre si, começa a contar sobre o que ela está vivendo e começa a contar sobre o que motivou a procura pelo atendimento, a gente já vai percebendo ali a presença do que ela sente, do que ela está sentindo. Ok? Tranquilo até aí que o modo como sentimos muda o modo como contamos? Mas tem um outro elemento, não é só o modo como sentimos que muda o modo como contamos. O modo como contamos muda o modo como sentimos.
A psicanálise, como uma terapia pela palavra, ela vai ser bastante atenta a como falar do que a gente sente tem elementos de transformação. Falar do que eu sinto não é só transformar em palavra o que eu sinto. Transformando em palavra o que eu sinto, eu também transformo meu jeito de sentir. Um sentimento, ele não é o mesmo se eu tô lá guardando, evitando, escondendo, disfarçando. Ele não é o mesmo se eu falo. Ele não é o mesmo se eu abro e coloco em palavras. Então, se uma noite antes do atendimento eu tô lá no travesseiro brigando com aquele sentimento, pensando: ai, Marcela, que bobagem, não acredito que você tá sentindo isso. Ai, Marcela, que exagero, por que isso que você tá sentindo tá te perturbando tanto? Ai, Marcela, não melhor nem pensar nisso que você tá sentindo, porque é errado se sentir assim. Aí eu vou tendo uma relação com o que eu tô sentindo de: ai, Marcela, é melhor deixar pra lá. Ai, Marcela, não liga pra isso não. Ai, Marcela. E isso, o que eu sinto vai ser de uma forma. Mas se eu vou até o contexto da terapia, se eu vou até o contexto da análise e falo do que eu estou sentindo, né, e digo: eu estou sentindo isso. Isso que eu estou sentindo é muito difícil para mim. Isso que eu estou sentindo está me atrapalhando, está me incomodando, está me fazendo mal, está me prejudicando. Isso que eu estou sentindo está perturbando as outras coisas que eu estou vivendo, as outras coisas que eu posso sentir. A forma como eu conto do que eu sinto muda o que eu sinto. A própria iniciativa de contar, a própria iniciativa de colocar em palavras muda como a gente sente. Ao contrário do adoecimento orgânico, o adoecimento psíquico, ele muda quando ele pode ser nomeado. Então, se eu tô com uma dor de dente e vou ao dentista, o fato de eu dizer assim para o dentista: estou com dor de dente, não muda a minha dor de dente. O dentista não vai virar para mim e falar assim: me conta sobre a sua dor de dente. Me fala sobre a sua dor de dente, como se essas palavras fossem transformar minha dor de dente, né? Se eu quebrei o braço, falar sobre o braço quebrado também não vai adiantar. Agora, a dor psíquica, se eu perdi alguém que eu amo, se eu estou passando por um processo de luto, falar sobre essa dor, falar sobre essa perda muda o que eu estou sentindo. Isso é uma grande diferença entre o cuidado com problemas orgânicos e o cuidado com os problemas psíquicos. Falar do sofrimento psíquico é considerar que o modo como sentimos muda o modo como contamos, e o modo como contamos muda o modo como sentimos. E isso é algo que nós, como psicoterapeutas, vamos sempre estar atentos, como o fato da pessoa dizer o que sente vai trazendo mudanças para o que ela sente. E a gente escuta não só a forma daquela pessoa de contar do que ela está sentindo, mas também como ela se sente ao contar do que está sentindo. Há pessoas que, quando contam do que estão sentindo, se sentem mais aliviadas. Há pessoas que, quando contam do que estão sentindo, se sentem acanhadas, envergonhadas. Há pessoas que, quando contam do que estão sentindo, se sentem indignadas, se sentem revoltadas. E há pessoas que, quando contam do que estão sentindo, se sentem entristecidas, se sentem em contato com aquela dor em carne viva. E isso que eu estou dizendo sobre diferentes pessoas pode fazer parte da análise de uma mesma pessoa. Quando eu estou em um processo psicoterapêutico com alguém, eu me atento ao que a pessoa está contando,
sobre o que ela está sentindo e eu me atento ao que ela sente ao contar. É um processo em que a relação entre sofrimentos e palavras é uma relação de ligação muito forte e que a gente vai acompanhando no manejo dos atendimentos. Falar sobre o que a gente sente, mostra o quanto o sofrimento corresponde a uma demanda por elaboração, por reconhecimento. Então, à medida em que a pessoa vai colocando em palavras, o processo de falar em voz alta também vai dando margem à elaboração. Só que, como eu digo para vocês, a gente conversou sobre isso em aulas anteriores, não seria psicanálise se eu agora fosse lá para o meu quarto e começasse a contar do que eu estou sentindo na frente do espelho. Ou se eu ligasse o gravador e começasse a contar do que eu estou sentindo para o gravador. Ou pegasse um diário e escrevesse detalhadamente. Pode ser sim um processo de elaboração, falar em voz alta para o gravador, colocar em palavras escritas, claro, mas não é um processo de psicoterapia, porque a psicoterapia ela não está só nas palavras faladas, ela está também no fato de que essas palavras faladas são ouvidas. Ela está também no reconhecimento, É alguém diante do sofrimento que eu estou sentindo. É alguém que escuta, que presencia, que testemunha e que reconhece esse sofrimento que eu estou sentindo. Então faz muita diferença contar em voz alta o que eu sinto ou colocar em palavras o que eu sinto e contar em voz alta, colocando em palavras o que eu sinto para alguém. A psicanálise também é esse movimento do para alguém e também faz parte do nosso preparo para sermos terapeutas, como é ser este alguém para quem a pessoa se dirige ao falar do que está sentindo, ao falar de como está sofrendo. Como é me tornar esse alguém que escutará essa pessoa? O que mais que é importante a gente saber na clínica psicanalítica? Que é um processo, então, investigativo, interrogativo. Existe essa expectativa de que a gente, quando a pessoa vem e nos conta, olha, é isso que está acontecendo comigo, é essa dificuldade que eu estou enfrentando, é esse problema que está me atrapalhando, que eu, como psicanalista, explicarei para a pessoa o que está acontecendo com ela. Eu vou explicar, olha, o que você tem é isso, e o que você precisa fazer é isso. Olha, o que você tem é ansiedade e o que você precisa fazer é tal, tal, tal. Olha, o que você tem é depressão e o que você precisa fazer é tal, tal, tal. Olha, o que você tem é insônia e o que você precisa fazer é tal, tal, tal. Existe essa expectativa de que a gente defina o que está acontecendo com a pessoa, explique o que está acontecendo com a pessoa e oriente sobre o que ela deve fazer. E não tem problema nenhum que a pessoa tenha essa expectativa. Ela busca ajuda, muitas vezes querendo uma explicação do que ela está sentindo e uma orientação sobre o que ela deve fazer. A questão é que a gente saiba e que a gente também transmita a ela qual é de fato o nosso papel, a nossa posição, que não é um processo explicativo, nem descritivo, de eu dizer o que a pessoa tem e orientar sobre o que fazer. A psicanálise é um processo investigativo, interrogativo, é um processo de colocar em questão. Então a gente abre um espaço ali, abre uma relação ali, que o que é trazido vai ser colocado em questão. Então, se
colocar o que a pessoa está sentindo em questão, colocar o sofrimento em questão e colocar a experiência em questão é algo que a gente busca nesse processo investigativo e interrogativo que é a psicanálise. Algo muito importante é pensar como formular as questões. Eu, como terapeuta, como que eu vou formular questões? Como que eu vou levar a pessoa a ir se indagando, se interrogando sobre o que ela está vivendo, o que é que está acontecendo, o que ela está sentindo em relação ao que está acontecendo e o que ela está sentindo ao me contar do que está acontecendo. Um primeiro passo, que eu sempre destaco aqui, é que as nossas questões sejam abertas. Que eu não coloque na questão pressupostos da resposta. Então, que eu pergunto o mais abertamente possível. Exemplo, se eu digo para a pessoa, você está feliz? A resposta é sim ou não. Isso é uma pergunta fechada. Você está triste? A resposta é sim ou não. É uma resposta fechada. Se eu pergunto, você está feliz ou triste? A resposta é ou feliz ou triste, ou seja, é fechada. Fechada significa que na pergunta está o que a pessoa pode me responder. Então, em vez de eu perguntar, você está feliz? Você está triste? Você está feliz ou triste? Eu pergunto, como você se sente? Como você se sente é uma pergunta aberta. A pessoa me conta de algo que aconteceu, de que ela perdeu o emprego. Eu posso falar, e você está triste? Ou, e você está preocupado? Ou, e como isso te trouxe tristeza? Tá vendo que na minha pergunta já tem uma resposta? Não, a pergunta é, e como que você está se sentindo em relação à perda do seu emprego? Me conta, o que a perda do seu emprego te faz pensar, te faz sentir? Então, a clínica psicanalítica é um movimento de abertura. Não sou eu que digo o que a pessoa está sentindo. Não sou eu que nomeio as reações emocionais da pessoa. Sou eu que abro um espaço para que ela possa nomear. A atenção às palavras, então, é algo muito importante. A pessoa ela pode chegar para a gente e dizer assim, nossa, eu senti como se o chão estivesse ruindo. Eu senti como se tudo estivesse desabando. Eu posso, na minha racionalização, tentar transformar isso em então você se decepcionou? Então foi uma frustração para você? Não, na psicanálise a gente não vai ficar tentando transformar, a gente vai falar, e como foi para você nesse momento que você sentiu o chão ruim? E como foi para você essa experiência de perceber como se as paredes estivessem desabando? Lá no fim do atendimento eu vou trazer, olha, você chegou me falando de como você se sentiu, como se o chão estivesse ruindo e as paredes desabando. Ou seja, eu vou tentar trazer o que a pessoa sente sempre a partir das palavras que a pessoa usa. Sempre a partir das palavras que a pessoa traz. Não cabe a mim nomear o que a pessoa sente. Cabe a mim promover um espaço em que ela vai, com as próprias palavras, com o próprio modo de sentir, com o próprio modo de contar, ela vai trazendo. Lembrem-se, que o modo como sentimos muda o modo como contamos e o modo como contamos muda o modo como sentimos. Então eu quero que a pessoa me traga com as suas palavras. E uma atenção a como as palavras condensam muitos sentidos. Nunca uma palavra quer dizer uma só coisa.
Então, aquela palavra que a pessoa escolhe não é à toa. E aquela palavra que a pessoa escolhe, ela pode ser usada para servir para muitos outros sentidos, né? E aí a gente vai trabalhando esses sentidos, né? O ruir. O que quer dizer o ruir? Né? O desabar, o que quer dizer o desabar? E aí a gente vai trabalhando com as palavras que a pessoa trouxe. As palavras condensam muitos sentidos. E a gente vai se atentar a como as palavras podem expressar sentidos que ultrapassam os sentidos previstos pelo paciente. Aquela palavra ela pode trazer mais, carregar mais do que a pessoa pretende nos contar, planeja nos contar, o que ela sabia antes de entrar lá na sessão. Algo que acontece bastante é no final do atendimento a pessoa se surpreender, fala assim, nossa, como que eu vim parar nesse assunto? Nossa, como que eu acabei falando sobre isso? Nossa, eu nem imaginava que eu estava sentindo isso. Nossa, eu nem imaginava que isso que eu estava sentindo era tão importante assim para mim. E essa dimensão da surpresa, de que os conteúdos que a pessoa traz vão além do que ela sabia sobre si mesma, ela conhecia sobre si mesma, ela previa sobre si mesma, é um sinal, é um efeito desse processo transformador de colocar o que a gente sente em palavras. Quando eu coloco o que eu sinto em palavras, não vai ter essa correspondência exata e direta, mas as palavras que eu vou usando para contar do que eu sinto têm um efeito transformador no que eu sinto. E esse efeito transformador pode muitas vezes se revelar como uma surpresa. Então, na clínica psicanalítica, a gente escuta o que alguém diz. E eu gosto muito dessa expressão na língua portuguesa, o que alguém quer dizer, né? A gente fala assim, o que eu quis dizer foi, não foi isso que eu quis dizer, você está querendo dizer, A gente usa a expressão querer dizer para o significado do que a gente está dizendo. Para a intenção de significar, o que a gente tem a intenção de significar, o que a gente tem a intenção de transmitir. O que eu quis dizer é que você é uma pessoa muito importante para mim. O que eu tô querendo dizer é que eu gostei muito de você. Percebem que a gente usa o querer dizer como a intenção? E tem até, né, faz parte da nossa cultura falar assim, a brincadeira, né, como foi no programa do Chaves, ou é do Chapolin, não me lembro. Que foi sem querer querendo. Então, às vezes a pessoa diz o que ela quer dizer, mas sem querer querendo, porque escapa, porque irrompe, porque emerge, porque surpreende. Então, na análise, a gente quer ouvir esse querer dizer. O que a pessoa quer dizer e, às vezes, ela mesma se surpreende com as palavras trazendo esse conteúdo. Então, a gente destaca, né? Nossa escuta busca essas palavras condensadas de sentido e a partir dessas palavras a gente interroga o que a palavra quer dizer. Na psicanálise a gente sabe o quão preciosa uma palavra pode ser para carregar vários significados, para carregar vários caminhos de investigação dos sentidos. Então a gente olha para a palavra perguntando o que a palavra quer dizer. A nossa escuta na clínica psicanalítica, então, né, a gente busca a associação livre, que a pessoa fale o que vier ao pensamento, sem ficar planejando, sem filtros, sem tentar controlar ou censurar o que ela diz. Que ela fale livremente o que vem ao pensamento. E na nossa escuta, a partir da associação livre, a gente vai perceber algumas incoerências. A pessoa começa contando algo, vai lá e conta algo que destoa, né, que contrasta ou até que se opõe ao que ela disse. Ela começa, meu final de semana foi muito bom, eu estava muito tranquila. E aí quando eu vi, eu não conseguia parar de me preocupar com aquele conflito que estava me fazendo sofrer.
Ué, isso é incoerente? Ai, o meu namoro é a melhor coisa da minha vida. Eu me sinto muito feliz com ele, muito realizada. Claro que, nossa, eu fico muito angustiada e preocupada por ele ser assim. E isso me tira o sono. Mas, nossa, como é a melhor coisa. Aí você fala, peraí, tá sendo incoerente, né? Ah, o meu trabalho, como eu odeio o meu trabalho, não aguento mais, quero sair, quero pedir demissão. É claro que o que eu faço lá é o melhor momento do meu dia, porque eu me sinto tão animada a hora que eu tô resolvendo tal coisa. Nossa, eu sinto que o que eu faço é realmente importante, mas é a pior coisa. Aí você fala, gente, é incoerente. Eu costumo brincar que quando a gente ouve incoerência é porque a gente está ouvindo sinceridade. Porque os nossos modos de sentir não são coerentes. Os nossos modos de sentir, eles não são lineares e nem, né, coesos. Nossos modos de sentir são em zigue-zague, são conflitivos. Nós somos seres conflituosos, nós somos seres divididos e isso vai se expressar no que a gente diz. A gente pode tomar na análise, com essa compreensão de que a vida psíquica é conflituosa e a vida psíquica é dividida, as incoerências como um ponto de partida, reconhecendo a dimensão contraditória, conflituosa e ambivalente das experiências humanas. Então, a nossa escuta na clínica psicanalítica, ela não vai buscar escapar dessas incoerências, não, ela vai buscar reconhecer como faz parte de nós, faz parte da vida psíquica, a presença de conflitos, de contradições, de ambivalências, né? Existe essa dimensão absurda da vida psíquica, que é de onde a gente vai partir. Vou falar mais sobre isso a partir de um livro que eu gosto bastante, que chama O que é Psicanálise, do Fábio Herman, sobre o quanto ouvindo alguém, ao ouvir a dimensão de conflito, contradição, ambivalência, não significa que tem algo ali de errado no relato. Ao contrário, significa que nesse relato são carregados conteúdos que trazem o que há de humano em nós. Essa dimensão conflituosa da vida psíquica humana, contraditória da vida psíquica humana, ambivalente, o que há de absurdo em nós.